Irmãos, Jesus foi um líder. Ele liderou o mundo para Deus. E nós que somos seguidores de Jesus, também temos que ser líderes. Olha, talvez não vamos ser líderes de igreja, talvez não vamos liderar muitas coisas, mas somos líderes espirituais para Deus. A pessoa que imita a Jesus, essa pessoa é um líder. Amém? Muito importante entender isso. Tem uma citação que fala, de John Quincy Adams, fala: se tus ações inspiram outros a sonhar mais, a aprender mais, fazer mais e ser mais, você é um líder. Discípulos de Jesus são líderes. Por quê? Porque estamos levando pessoas a ser salvas. Amém. E essa salvação é o mais importante que nós podemos ter como pessoa. É importante ter um bom trabalho, é importante ter um título, mas essas coisas não te levam nos céus. Somente Jesus te leva nos céus. Então, o título da aula de hoje é: lidere ou seja liderado. Vamos a continuar nosso estudo de 2 Samuel. Vamos a 2 Samuel, capítulo 11. Vamos lá. E para os que estão seguindo nosso estudo bíblico, sabemos que estamos lendo aqui em 2 Samuel, quando já Davi se tornou rei. Já que Davi teve descanso, já Saul morreu, e Saul era rei de tudo Israel. Ele lutou as batalhas de Deus e venceu. E agora era um rei e sua vida era bastante cômoda. Vamos ver o que acontece quando Davi se tornou cômodo. 2 Samuel 11, versículo 1. Fala: na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Aqui a Bíblia fala que na primavera era quando os reis iam na batalha. Por que na primavera? Porque eles não queriam lutar no inverno. No inverno era muito difícil fazer guerras naquele tempo. E aqui fala que era quando os reis saíam à batalha. Mas Davi foi? Não, Davi ficou em Jerusalém. E ele deixou que Joabe, seu comandante do seu exército, fora à batalha. Versículo 2. Fala: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. E esta é a queda de Davi. Aqui vamos ler o capítulo mais difícil da vida de Davi. Davi é considerado no Antigo Testamento como um homem que tinha o coração de Deus. Mas era um ser humano e aqui cometeu um erro muito grande, que teve muitas consequências para toda a sua vida. Mas temos que entender por que aconteceu. Por que aconteceu? Porque Davi estava cômodo. Ele já não estava na batalha. Ele estava mandando outros a guerrear. Ele ficou no seu palácio. Ele fala aqui que acordou de tarde. Implica depois do meio-dia, acordou de tarde. Não fala que teve um tempo com Deus. Não fala que orou. Não fala que leu as escrituras. Ele estava cômodo. Ele estava cômodo. E a verdade, ser cômodo
é o alvo do mundo inteiro. Vocês agora que temos alguns estudantes da USP aqui, e vocês estão muito incômodos agora, amém? Intelectualmente. Vini teve 4 provas na semana passada. 6 provas na semana passada. Engenharia da Poli. Muito difícil. E esta semana que vem vai ser igualmente incômoda para eles. Mas é interessante. É durante essa dureza, é durante essa luta que forja o seu caráter. Quando você está cômodo, é mais difícil. Então, o primeiro ponto que vamos ver hoje é: um discípulo tem que estar na batalha. Amém. Agora, qual é a nossa batalha? Nossa batalha é não matar pessoas. Amém? Só quero clarificar isso para vocês. Amém? Não te vamos matar hoje. Talvez amanhã, hoje não. Nossa batalha é não matar pessoas. Nossa batalha é salvar pessoas. Agora, não somos nós que salvamos, é Jesus quem salva, amém? Mas nós levamos pessoas para Jesus, amém? Essa é a nossa batalha. E como discípulos, temos que estar na batalha. Temos que estar na batalha. Quando você não está na batalha de buscar e amar ao perdido, Satanás entra na tua vida. É o que aconteceu com Davi. Ele já estava cômodo, não tinha que lutar as batalhas mais, e ele ficou lá em seu palácio e caiu o pecado. Davi era um homem casado, e naquele tempo ele tinha como 10 mulheres e queria uma mais. Por quê? Porque o homem nunca se sacia, ou sacia, como se fala? O homem nunca se sacia. O homem sempre quer mais. Pode ter a mulher mais bonita do mundo, mas quer outra. Pode ter o carro melhor do mundo, mas o carro do ano que vem vai ser melhor. Pode ter o melhor iPhone, mas o iPhone 7 vai sair e quer um iPhone novo. Assim o ser humano. Sempre queremos mais. E Davi caiu em pecado. Em 1 Samuel, capítulo 18, vamos ver uma escritura muito interessante. Por que os israelitas amavam tanto Davi? Por que amavam ele? 1 Samuel 18, versículo 16. Fala: todo Israel e todo o Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia nas suas batalhas. Que triste. Davi, por que amava Davi? Porque ele os conduzia nas batalhas. Eles falaram: nossa, Davi ia na frente. O primeiro guerreiro com a espada era Davi, aí atacando, não como a filme Braveheart. Como é Braveheart em português? Coração Valente. Como Coração Valiente. Ele ia com a espada aí, o primeiro, não? Com o seu cavalo, vamos lá. Ele era o primeiro. E Israel amava ele. O que aconteceu? Aconteceu que se tornou rei e já estava cômodo. O que podemos aprender aqui, que é muito importante para nós? O alvo de um discípulo não é estar cômodo. O alvo de um discípulo é ficar sempre incômodo. Como eu vou falar isso? Ficar sempre incômodo porque o mundo está perdido. Temos que salvar as pessoas. Butantã aqui está perdido. São Paulo está perdido. Nossas famílias estão perdidas. Temos que salvar o maior número possível. Para você ficar forte, sempre tem que estar na batalha. Na batalha de buscar e salvar aquele que não conhece a Deus. É incrível. Hoje vamos ter um batismo lá na região leste. Você vai bautizar Adriano. Adriano é o ex-namorado de Andrea. Tem 2 Andreas no leste. Andrea, a que se acaba de restaurar faz como uns meses atrás. Andrea Caldas. Ela se restaurou, rompeu com o namorado, porque não era um relacionamento que agradava a Deus. E ele começou a estudar a Bíblia. Depois de todo esse tempo, agora ele vai ser bautizado para Deus. Amém? Então, muito bom. Muito bom.
Por quê? Porque os irmãos estão na batalha. E nós temos que estar na batalha também. É incrível porque, como igreja, temos uma igreja mundial, temos muitos planos, amém? Como igreja. No ano 2016, queremos plantar a igreja em Dubai. Emiratos Árabes Unidos, assim é em português, não? Emiratos Árabes Unidos, em Dubai. Vamos implantar a igreja em Dubai, amém? Que é um país muçulmano. Um país muçulmano. Por que Dubai? Porque de todos os países muçulmanos, é o país muçulmano mais tolerante. Então, como é mais tolerante, é bom entrar aí com o cristianismo para depois poderem mandar as missões aos países mais fechados contra o cristianismo, como Egito e os outros países. Também no ano 2016 vamos implantar a igreja em Lagos, Nigéria. Uma África muito pobre, tem muita necessidade, mas lá, que são mais pobres, é onde mais se está batizando pessoas. Por quê? Porque eles veem sua necessidade por Deus. Lá eles veem a necessidade por Deus. Acá, que é muito mais rico que Nigéria, é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque estamos mais cômodos. Então, muito importante buscar a Deus de tudo, coração. Lembrem que vamos ter 2 conferências, amém? Essas conferências são para inspirar-nos para evangelizar em nossa área do mundo, Latinoamérica, amém? Então, em fevereiro vamos ter nossa conferência latino-americana em México, amém? Vai ser muito bom, alguns de vocês vão lá. Vai ser muito bom para Malu ir lá à conferência, amém? Porque lá vai poder ver seu namorado, amém? Mas ela não vai para ver seu namorado, ela vai para a conferência, amém? Porque ela é muito espiritual, amém? Ela pode ver ele por Skype, por WhatsApp, amém? Então, também vamos ter nossa conferência brasileira, amém? Aqui em São Paulo, amém? Vai ser muito bom. Vai ser do 19 a 21 de fevereiro. Vai ser sexta, sábado e domingo. Vão ter atividades esse fim de semana, de 19 a 21 de fevereiro. Vão vir vários líderes de outras partes do mundo aqui. Vão vir Kip e Lena McKean, líderes do movimento. Vão vir Tim e Leanne Kernan, que são os líderes da igreja lá em Los Angeles. Vai vir Adam Cepeda, que veio aqui antes, o evangelista jovem. Deus vai ser grandes coisas, amém? Então Deus está trabalhando poderosamente. Mas a chave, irmãos, é, como discípulos, temos que estar na batalha. Você tem que perguntar-se: você está na batalha de buscar e salvar o perdido? Temos que buscar, amém? Então, a segunda coisa que vemos aqui nessa passagem, tem muitas passagens aqui em 2 Samuel 11, é que ele acordou. Quando acordou ele? Depois do meio-dia acordou ele. Não, é ruim mesmo. 2 Samuel 11. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. Olha isso! Acordou depois do meio-dia. Imagina, depois do meio-dia acordou. Eu ainda se quero, não posso acordar no meio. Quando você tem mais idade, eu não tenho tanta idade, mas tenho muito mais. Você é o pai da maioria de vocês. Quando você tem mais idade, você dorme menos. Então, eu ainda, se eu vou dormir às 6 da manhã, não acordo, acordo 1 hora depois. Mas tudo bem. Mas Davi acordou depois do meio-dia, não orou, não leu a Bíblia e caiu em pecado. Segundo ponto: lidera em teu relacionamento com Deus. Não somente temos que liderar na batalha de buscar e salvar o perdido, temos que liderar como líderes, como seguidores de Jesus, em nosso relacionamento com Deus. Davi não orou, não leu a Bíblia e não teve as forças para não pecar. Uma boa escritura para memorizar ainda está em Salmo 119, versículo 11. Vamos lá. Salmo 119,
versículo 11. Está quente hoje, amém? Imagina como está transpirando Caio lá na região sul, que transpira muito. Fala, Salmo 119, versículo 11, fala: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Muito importante, irmãos. Se você guarda a palavra em teu coração, você não peca contra Deus. Uma das coisas que temos que fazer como discípulos em liderar em nosso relacionamento com Deus é memorizar a palavra de Deus. Memorizar a palavra de Deus? Sim, memorizar a palavra de Deus. Nós memorizamos muitas coisas. Quantas coisas você está memorizando agora para suas provas? Muitas, não? E você está usando sua memória de curto prazo. Memoriza por uma semana e depois de uma prova já esqueceu. Durante a prova está esquecendo. Mas essa memória é de curto prazo. Mas todos nós temos muitas coisas memorizadas em nossa memória de longo prazo. Como músicas. Músicas. Ana sempre está cantando na casa, sempre está cantando. Quero afogar ela um dia. Estou cantando, né? Está cantando. Mas, irmãos, temos que memorizar, igual que memorizamos músicas, memorizemos a palavra de Deus, amém? Eu tenho muitas músicas memorizadas. Eu sou da era de vocês que se chama Classic Rock. Então, quando eu estava na universidade, eu ouvia Pearl Jam, Nirvana. Você não vai acreditar, mas eu tinha cabelo longo. Eu tinha cabelo longo. Ia a concertos de Lollapalooza, tudo isso. Eu memorizei muitas canções em minha mente, que ainda tenho memorizada hoje. Se eu ouvo a canção, eu posso cantar, memorizo. Mas quantos de nós memorizamos a palavra de Deus? Então, você memoriza, ajuda muito. Você está tentado pecar, você lembra a palavra de Deus e não peca. Eu estou agora memorizando o Salmo 84. Estou memorizando o Salmo 84. São 12 versículos, mas estou memorizando, eu quero memorizar. Eu escrevi o Salmo num cartãozinho pequeno e levo comigo e eu leio, porque é um Salmo incrível. É algo que me ajuda com o que estou passando agora em minha vida. É mais, vou mostrar o cartãozinho a vocês. Vem? Não, aí está. Cartãozinho? Assim. Aí está o Salmo 84. Está muito pequeno, mas eu levo aqui, eu leio, que já tenho o versículo 1, tenho o versículo 2, versículo 3, e eventualmente vou memorizar o Salmo inteiro. E me ajuda muito para não pecar contra Deus. Então, quero desafiar vocês. Memorize escrituras. Não tem que memorizar um salmo inteiro. Memoriza 2 ou 3 versículos para que fiquem na tua mente. Outra coisa que como você pode liderar em seu relacionamento com Deus é tendo alvos. Eu sou uma pessoa que trabalha com alvos. Sem alvos eu não trabalho. E todos nós somos assim. Então, eu leio 4 capítulos por dia da Bíblia diariamente. Por quê? Porque se você lê 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Então, se você pode, lê 4 capítulos por dia. Lê a Bíblia o ano inteiro. Se não pode, por lo menos lê um capítulo por dia. E você pensa no capítulo, medita na palavra de Deus, amém? Ou faz um estudo tópico sobre uma área específica que você está buscando. Mas tem algo, uma meta de fazer com Deus. Oração. Orar é talvez mais desafiante que ler a Bíblia. Pessoalmente, neste círculo, que é um círculo bastante universitário aqui, nós estamos acostumados a ler. Eu leio muito. Eu leio 4 livros por mês. Eu leio muito. Mas para mim ler é fácil. Não tem problema. Eu posso ler rápido. Mas orar é um desafio. Porque é você conectar-se com Deus. Então, algo que me ajuda na oração é ter alvos. Eu tenho alvos. Às vezes tenho alvos de tempo.
Orar por 40 minutos por dia, 1 hora por dia. Às vezes tenho o alvo de uma lista que eu tenho de oração. Então agora estou trabalhando com minha lista de oração. Eu tenho uma lista de oração e eu oro por toda a igreja, por nome, cada pessoa. Eu orei por todos os discípulos hoje. Mencionei, algumas não somente mencionei, outros orei algumas coisas, mas eu mantenho cada discípulo em meu coração. Por isso eu sei todos os nomes de cada discípulo, porque eu oro por eles, amém? É importante orar por aqueles que estão estudando a Bíblia. Orar por seus familiares para que se tornem discípulos. Orar por problemas específicos na tua vida. Orar a Deus, não porque você quer que Ele te dê coisas tampouco, porque você ama a Deus. Deus não é Santa Claus. Como se fala Santa Claus? Sempre esqueço isso. Deus não é Papai Noel, amém? Deus é Deus. Então você ora a Deus porque você ama a Deus. Amém. Não porque você vai receber de Deus, mas ainda Deus é bondoso e você pode pedir coisas a Ele e Ele abençoa, amém? É como meu pai. Meu pai está em Miami. Eu ligo ao meu pai, eu falo com meu pai todos os dias, basicamente. E eu não falo com ele para que ele me dê coisas. Está velhinho já. Eu falo com ele porque eu quero um relacionamento com ele, manter um relacionamento com ele. E de vez em quando ele me dá coisas também, isso é bom. Mas Deus é assim, você quer estar perto de Deus porque você ama a Deus. E porque Deus é bondoso, você pode pedir a Deus por a pessoa que está estudando a Bíblia. Você pode pedir a Deus por os discípulos que estão fracos para que fiquem fortes, amém? Você pode pedir a Deus por um problema em sua vida. E Deus ouve, amém? Então, te quero animar, irmão, com liderar em teu relacionamento com Deus. O problema de Davi foi que ele não buscou a Deus e ele não estava na batalha. Vamos seguir lendo aqui. Vamos a 2 Samuel 11. Só temos 3 pontos hoje, já limos 2. Agora, este capítulo é muito triste, irmãos. Então o que vai fazer Davi aqui? Ele foi adúltero, a Batseba ficou grávida, e ela foi adúltera também. A culpa foi dos dois, porque ela estava casada também. Ela poderia haber falado, não Davi, não vou estar com você, mas ela também foi adúltera, os dois. Era a culpa dos dois. O que fazer agora? 2 Samuel 11, versículo 6. Aqui é triste aqui. Fala: em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas, seu senhor, e não foi para casa. Olha o plano de Davi. Ficou grávida a mulher. Ele pensa: nossa, vou chamar seu marido rapidamente, um dos meus soldados, para que ele vá à sua casa, tenha relações com sua mulher, e assim ficamos com um segredo, Batseba e eu, e assim podemos falar que o filho foi de Urias. Olha que o plano ruim. Mas esse homem tinha tanta integridade que ele não dormiu em sua casa. Por que não dormiu em sua casa? Vamos ler por quê. No versículo 10 fala: quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca dos homens de Israel e de Judá repousa em tendas. O meu senhor Joabe, o comandante, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Uau. Urias tinha integridade. Ele pensa: meu comandante do exército está dormindo à intempérie, eu não vou estar com minha mulher. A arca de Deus está em tendas, eu não vou fazer isso. Ele ficou dormindo na porta.
Imagina David. Nossa, que faço? Versículo 12. Interessante, Deus deu oportunidades para Davi arrepender-se aqui, mas Davi não se arrependeu. Versículo 12. Então Davi lhe disse: fica aqui um dia mais, amanhã o mandarei e volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. Então Davi convidou ele ao jantar. Ele se embriagou, que é pecado também, mas ele ainda embriagado, ainda bêbado, não dormiu na sua casa. Ele dormiu na porta da sua casa. E sem dúvida, as pessoas viram isso. E aqui Davi tentou por segunda vez, e não aconteceu. Deus estava dando um chance para Davi arrepender-se, mas ainda não se arrependia. Vamos seguir lendo. Versículo seguinte, 14, amém? Então de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Uau! Olha que horrível isto. Davi finalmente dá uma carta a Urias para levar ao comandante. Sua carta da morte. Ele não sabia. E a carta falava: Joabe, coloca ele no lugar da batalha onde ele vai morrer. Não é bom. Vamos seguir lendo aqui. Versículo 16. Como Joabe tinha cercado a cidade e colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes, quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. Aí morreu Urias. Por quê? Qual era o plano de Davi? Se morre Urias, Bateseba, a mulher que eu engravidei, é viúva, implicando que eu posso casar-me com ela e falar que tivemos um filho, mas talvez nasceu um pouquinho antes, de 8 meses, 7 meses. Esse era o plano de Davi. Vamos seguir lendo aqui. Versículo 18. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando-lhe a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atiraram flechas na muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubesete, não foi a mulher que de uma muralha tirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias o hitita. O mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi tudo o que Joabe lhe tinha mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias o hitita. Davi mandou um mensageiro dizendo a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade e destrua-la. E ainda insistiu ao mensageiro que encorajasse Joabe. O coração de Davi está muito, muito duro. Morre Urias e ele fala, para dar uma mensagem: não fique preocupado, como se ele sentiu algo por Urias. Aqui o pecado era muito forte de Davi, mas também o pecado era de Joabe. O Joabe, o comandante,
do exército, um homem que deveria ter integridade. Recebe uma carta: mate Urias. Tudo bem, vamos matar ele. Vamos ver depois, no nosso estudo de 2 Samuel, que Joabe se torna um dos inimigos mais fortes de Davi no futuro. Em parte porque Joabe não confiava em Davi, porque via sua hipocrisia com o que fez aqui. Para Joabe, Davi perdeu integridade por seu pecado. E Joabe não era um homem de integridade para começar. Mas isso vamos ver depois no nosso estudo de 2 Samuel. Davi era um homem de Deus, mas aqui não era um homem de Deus. É interessante entender isso. Todos nós, se nos afastamos de Deus, nos podemos convertir em monstros. A pessoa mais perigosa é o discípulo que cai da fé. Porque quando você é um verdadeiro cristão, você abandona Deus, a Bíblia fala que Deus te entrega teu pecado. A pessoa que cai sempre comete muitos mais pecados que cometiu antes, quando não era discípulo. Porque Satanás te entrega até o pecado. Abandonar a Deus é terrível. Davi fez isto, e Davi teve fortes consequências em sua vida, que vamos estudar a semana depois, a próxima semana. As consequências foram muito fortes, mas o bom é que Davi depois se arrepende, amém? Ele se arrepende, ele busca Deus, ele pede perdão, e ele termina bem a sua vida. O que nos pode inspirar Davi é que ainda como cristãos, ainda se pecamos, Deus tem misericórdia de nós. Podemos arrepender-nos. Enquanto você tem vida, tem esperança. Amém? Muito importante isso. E nosso terceiro ponto e último ponto de hoje é isto: lidera em teu arrependimento. Vamos terminar o capítulo aqui, versículo 26. Fala: quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E se a história terminaria neste capítulo, seria triste. Mas a história não termina neste capítulo. Hoje somente vamos estudar este capítulo. A história continua. Davi teve disciplina por seu pecado e depois ele se arrepende. Mas este capítulo é basicamente como o mundo é. Tem muitas injustiças que estão acontecendo diariamente aqui em Brasil e no mundo. E parece que não tem justiça. Quantas pessoas morrem? Quantas pessoas são roubadas? Quantas pessoas crimes acontecem contra eles? E nada acontece com a pessoa que fez. E você fala: nossa, Deus é injusto. Onde está Deus que permite tantas coisas ruins acontecendo no mundo? E esse é um argumento por el qual muitas pessoas não buscam a Deus. É uma injustiça em seu tempo. Olha Colossenses capítulo 3 no Novo Testamento. Colossenses capítulo 3 versículo 25. Fala assim a Bíblia. Olha o que fala: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Ninguém pode cometer pecado e não ter consequências. Agora, às vezes as consequências não vêm em nosso tempo, eles vêm no tempo de Deus. Às vezes as consequências não são ainda a vida da pessoa, só depois, no juízo final, no inferno, ele vai ter as consequências. Deus, ele sabe o mundo inteiro, ele tem uma inteligência que nós não temos, obviamente. Ele sabe porque ele ainda permite o pecado no mundo. Mas olha algo:
Todo mundo vai ter consequências de seu pecado. Davi teve consequências. O que temos que fazer nós, como discípulos, quando pecamos? Todos vamos pecar. Talvez não como Davi, tomara, nunca como Davi. O que temos que fazer quando pecamos? Temos que liderar em nosso arrependimento. Como? Primeiro, confessar pecado. Olha Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Fala: portanto, confessem uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns para os outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. A primeira maneira que podemos liderar em nosso arrependimento é confessando pecados. O mundo comete muitos pecados e mantém o pecado aqui dentro. Quando você confessa, começa a sanar seu coração. Muitas igrejas falam: confessa somente a Deus. Sem dúvida você tem que confessar a Deus, mas a Bíblia fala: confessem uns aos outros. Por quê? Porque nós somos hipócritas por natureza. Nós podemos falar a Deus: Deus, perdoe-me por meu pecado, e não sentir nada de vergonha e nada de remorso. Mas quando você fala a outra pessoa: nossa, eu masturbei, e você sente uma culpa, sente uma vergonha. Por quê? Porque nós tememos mais as pessoas que a Deus. Essa é a verdade. Se tivéssemos mais a Deus, sentiríamos vergonha quando confessaríamos a Deus. Naturalmente tememos mais as pessoas. E a Bíblia fala: confessem uns aos outros os seus pecados. É super importante confessar pecados, muito importante. Depois, pedir perdão, pedir desculpas. Eu não gosto da palavra desculpas. Uma palavra que se usa muito aqui no Brasil. A melhor palavra é perdão. Perdoe-me por o que eu fiz contra você. Desculpa tem uma conotação um pouquinho mais suave. Perdoe-me, por favor, me perdoe por o que eu fiz. Para você falar perdão requer humildade, porque nós somos orgulhosos. Eu não vou pedir perdão a ninguém. Não, é importante pedir perdão. Assim você lidera. Número 3, restituição. Quando você faz algo ruim contra alguém, não somente você tem que confessar, não somente você tem que pedir perdão, no possível, se é possível, restituir. Então, eu estou casado, né, com Linda. Se eu trato a Linda ruim, e acontece às vezes, infelizmente, eu tenho que confessar, não? O que eu fiz foi errado, pedir perdão e restituir. Eu tenho que fazer algo bom para ela, não porque ela tem que perdoar-me se eu restituo, é mais para meu coração restituir, entende? Então eu tenho que fazer algo bom para ela. Vamos sair a comer algo, vamos falar, eu quero fazer bom com você, e quero. Então. Outra coisa, e a quarta coisa de liderar em arrependimento, é se você foi a pessoa que pecaram em contra, você perdoar. Porque se não perdoa, você já está pecando também. Então você tem que perdoar se você foi a pessoa que você foi pecado em contra. Assim, irmãos, lideramos em nosso arrependimento. Tem algo interessante, uma estadística aqui, que fala 70% dos líderes de empresas falam que é importante ter um mentor. Isso é de Grant Thornton's View Newsletter. Ainda os empresários do mundo entendem o valor de um mentor, o que nós chamamos de discipulador. É ter uma pessoa que te ajuda espiritualmente. As pessoas do mundo pagam muito dinheiro por isso, porque ter uma pessoa que te policie te ajuda espiritualmente. E ainda no mundo, por exemplo, se você vai na academia
e você está fazendo academia. É muito melhor fazer academia com um treinador. E as pessoas pagam treinador para ensinar a você a fazer melhor. Por quê? Porque você sozinho não faz tão bem, mas com um treinador que empurra você, que ajuda você, é muito melhor. Os atletas de alto padrão, profissionais, todos têm treinador, ainda que são muito bons no seu esporte. Jogadores de tênis, Rafael Nadal, um jogador incrível, ele tem treinador. Por quê? Porque ele quer empurrar-se ainda mais, ainda que ele seja um dos melhores do mundo. Assim funciona no mundo que não conhece a Deus. O mundo que não entende a Deus, que nem acredita em Deus, entende o valor de mentorado, de ter discipuladores, alguém que ajude. Quanto mais nós na igreja. Então, por isso na igreja temos discipuladores. E é gratuito, amém? Você não dá dinheiro a seu discipulador, amém? Irmão, obrigado por ter discipulador. Aqui você tem R$100. Você não faz isso, amém? Não, nós fazemos por amor, amém? Nós fazemos por amor, amém? E como discípulos, irmãos, temos que liderar em nosso arrependimento, amém? Em conclusão, irmãos, por que pecou Davi? Porque ele estava cômodo. Ele estava cômodo. Temos que entender que sempre tem consequências quando você peca. Ninguém peca sem consequências. Ainda assim, Deus é bom. Ele pode perdoar-nos e vai perdoar-nos. Mas nós temos que ser líderes. Jesus foi líder, nós temos que ser líderes, amém? Em que temos que ser líderes? Número 1, na batalha, amém? Temos que ser como Davi quando era jovem, que liderava as batalhas do Senhor, amém? Evangelizando, estudando a Bíblia com as pessoas. Número 2, em nosso relacionamento com Deus, amém? Como falei, irmãos, vamos a ler a Bíblia, vamos a orar a Bíblia, tem álbuns para isso, vamos a memorizar as Escrituras. E número 3, liderar em nosso arrependimento. Deus te deu um discipulador. Você não está limitado a ser um discipulador. Pode falar com muitos outros discípulos na igreja, mas para um tema de tempo e de ser prático e de training, é bom ter uma pessoa, amém? Mas vamos liderar em quê? Em confessar pecados, em pedir perdão, em restituir e em perdoar se você foi a pessoa que foi pecado em contra, amém? Irmãos, lembrem o título da aula hoje: lidere, ou seja, liderado. Vamos liderar para Jesus. Para Jesus é glória. Amém.